Olá, meninas! Estamos começando pontualmente essa live. Deixa eu só confirmar aqui se já estamos transmitindo. Consertar aqui a minha posição na câmera. Estou bem. Como é que vocês estão? Então é isso. Enquanto chega mais gente, queria dar boa noite. Hoje nessa live vamos falar sobre 5 dicas para você começar a usar mais acessórios. Então, se você tem uma amiga que tem dificuldade em usar mais acessório, compartilha essa live com ela. Estamos nas 3 plataformas, então você pode assistir no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Enquanto chega mais gente, só para descontrair, vocês viram que aconteceram comigo, mas nada que um probleminha não seja resolvido. Quem não viu é só ir depois dessa live, é claro, lá nos Reels ou no meu feed para ver o que aconteceu. Mas eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês têm dificuldade de usar acessórios. Eu joguei uma enquete no meu Instagram e vi que 73% de vocês têm dificuldade de usar acessórios, e essa live a gente vai tratar de muitas peculiaridades que eu acho que você pode colocar em prática e, com certeza, destravar essa dificuldade que talvez você tenha. Usar acessórios é uma das formas de a gente poder variar mais nas combinações de roupas que a gente já tem. Então, é muito importante você ter em mente que utilizar mais acessórios é uma oportunidade que você pode dar uma nova cara para aquela combinação de peças que você talvez goste, que é super coringa. Ou pode ser uma forma que você se sinta mais confortável de introduzir cores no seu look. Ou ainda, com um acessório, dar um ponto focal, seja de cor, ou seja, por causa de um modelo que realce no seu look e que fique muito mais incrível, muito mais com aquela cara que a gente gosta de ficar mais arrumado. Porque não sei se vocês sabem, mas não é só a combinação de roupa que torna um look incrível. Geralmente é uma combinação de vários elementos. Sueli está falando que não está conseguindo escutar. Deixa eu confirmar aqui com o meu apoio. Se está escutando bem. E aí eu queria pedir para vocês comentarem se vocês têm dificuldade ou não e qual é a dificuldade. Tá escutando bem? Então vamos adiante. Aí, ó, Ana Márcia falou, Marcinha falou que está normal. Então vamos continuar. Nessa jornada de a gente tentar usar mais acessórios, a primeira coisa que eu sempre destaco é saber qual estilo de acessório você mais gosta. Às vezes a gente, como tem muita facilidade de comprar determinadas coisas, um brinco, um colar, acaba comprando de estilos variados e às vezes aquele estilo que você compra não é mais o adequado ou o que combina mais com o seu estilo ou aquele estilo que você gostaria de ter. Então, é muito bom você avaliar também as roupas para saber se o seu estilo de roupa está combinando com o estilo de acessório, porque talvez seja isso que você não consiga colocar em prática a utilização dos acessórios. Eu resolvi fazer uma divisão para vocês de uma categoria que eu acho que vai ficar fácil para vocês assimilarem. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar, aqui, Tainan falou que está normal o áudio, mas posso mandar brasa. Se eu estiver falando muito rápido, é só me avisar também que eu estou aqui acompanhando pelo computador os comentários. Gláucia entrou também. Olá, Gláucia. Estamos aqui falando de acessórios e eu sei que você ama acessório, então fica nessa live. Algumas categorias que eu gostaria de citar com vocês
eu pego muito da questão do conceito dos 7 estilos universais. Quando a gente faz uma análise de estilo, tem algumas consultoras que utilizam de uma forma mais apropriada, tem outras que utilizam menos, mas geralmente a gente faz análise se a cliente tem como característica algum dos estilos universais ou vários deles, que pode acontecer. E aí, como forma de tornar a visualização mais fácil, eu resolvi assimilar a ideia da categoria dos acessórios aos estilos, misturando um pouco com essa ideia dos estilos universais. Se vocês quiserem, depois de uma live, eu venho, converso com vocês sobre essa questão dos estilos universais, mas vamos falar de acessórios, não é? A primeira categoria que eu queria falar com vocês de acessórios são aqueles mais clássicos. Então, a pessoa geralmente gosta de uma peça que é mais atemporal, que tem cores mais neutras, que combina com muita coisa e que não vai passar os anos e ela vai achar que aquela peça está fora de moda. Geralmente, na questão dos acessórios como brincos e colares, aquelas peças mais minimalistas, que você consegue utilizar em diversas ocasiões sem precisar ter que alterar algum nuance. Então, se é a questão dos sapatos, a pessoa escolhe sapatos mais clássicos, cores mais neutras. Quem não sabe o que são cores neutras, geralmente é aquelas cores que combina com tudo, que é o preto, o branco. Às vezes a gente conceitua também como cores neutras, o azul marinho. Então a pessoa vai estar sempre ali utilizando uma opção para usar como seus acessórios, os acessórios mais clássicos. E geralmente essa pessoa também tem no seu guarda-roupa peças mais clássicas que tragam essas características. A segunda categoria que eu gostaria de falar com vocês são os tipos de acessórios mais elegantes, que também tem um ar mais refinado, assim como o clássico, mas já tem aquele ar mais de tendência, um ar mais moderno. Então, se a pessoa quer ficar bem arrumada, mas ela não quer uma coisa tão clássica assim, então traz elementos maiores, brincos maiores, ou peças que são de sapato, ou bolsas que tenham modelagens clássicas, mas que venham com cores variadas. Então, já traz outros tipos de elemento. A terceira categoria que eu gostaria de falar com vocês é uma categoria que tem muito a ver com o estilo da pessoa se vestir, que é o boho ou hippie, que geralmente são aquelas pessoas que gostam de se vestir com esse estilo, com estampas étnicas ou com vestidos mais longos. E aí traz nos acessórios também esse estilo, que a gente pode citar como as franjas, materiais mais naturais. São pessoas que gostam de penas e pode trazer isso em um brinco, em um acessório de cabelo, enfim, várias características que podem ser atreladas a esse estilo de acessório. Outro tipo de acessório que eu vejo muito, que tá também voltando muito, são os acessórios vintage. Aquele acessório que tem cara que foi da vovó. Pois é, não sei se você gosta, mas esse tipo de acessório tem se tornado cada vez mais presente, principalmente nos e-commerce. Vocês gostam de alguma categoria dessas que eu falei? Se gostam, já comentem aqui. E para finalizar, os acessórios modernos, que geralmente são aqueles que são mais com mais cor, que tem estampa. Então pode ser uma bolsa estampada, um sapato estampado, ou um brinco que seja maior, com mais cor. Enfim, várias categorias a gente pode perceber aqui que pode combinar com o seu estilo de se vestir e pode sim ser um elemento a mais no seu visual. Estela falou que ama acessório vintage. Dê exemplos de vintage. Esse brinco mesmo que eu tô aqui, não sei se vocês conseguem perceber, é um modelo que é mais antigo. Ou aqueles colares de pérolas, brincos com detalhes de pérolas. Eu acho que
são aqueles que a gente vai perceber que não é uma tendência necessariamente nova, mas que tem um quê de tendência, porque está voltando, mas tem uma modelagem ou uma estética mais antiga. O brinco com cor é lindo também, acho, Marli. Eu acho que dá um destaque. Hoje eu não vim com um brinco colorido, porque eu vim com batom, então eu acho que para ficar uma coisa assim mais com o meu estilo, eu resolvi usar bastante acessório, mas não vim com cor. Vocês perceberam que nessa live eu vim para falar com vocês, eu tinha que estar representando, então eu vim com um mix de colar, eu vim com um brinco que chamasse mais atenção, eu estou usando anéis, e além do relógio, que é uma peça que eu acho que eu utilizo muito. Juliana dizendo que adora os vintage. Olá, Roberta entrou. Estamos aqui falando de acessórios. Tainan diz que gosta bastante. Deixa eu consertar aqui uma coisa aqui. Minha equipe falou. Então, deixa eu consertar. Fica melhor desse jeito para vocês. Aproveitar para tomar uma aguinha. Está linda a Estela falando. Muito obrigada, Estela. Tainan dizendo que está super harmônico, que ama mix de colar. Juliana, por sinal, está lindo o seu mix. São peças diferentes, dá para perceber que são peças que eu comprei, que não necessariamente faz parte de um conjunto, porque a gente às vezes compra essas composições em uma peça só, mas aqui a choca foi de uma loja, esse colar foi de outra loja, então para trazer uma proposta nova eu fiz um mix que eu acho que combinou bastante com o brinco que eu tô usando. Amei essa roupa clara com esses acessórios, muito obrigada, Marli. Gosto, mas acho que não sei usar direito, Cami. Vamos conversar sobre isso. Você sabe qual é o estilo de acessório que você mais gosta? Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Tem os acessórios também que a gente percebe que são mais atemporais, ou seja, a pessoa vai conseguir usar por muito tempo, e tem aqueles que são de tendência. E daqueles que são de tendência, a gente vê que toda troca de estação geralmente está presente um conjunto de características que reina principalmente nas lojas de acessório. Quando é o verão mesmo, a gente vê a presença de cores, a gente vê a presença de materiais mais rústicos, uma bolsa de palha, um chapéu de palha, o sapato tem corda na plataforma, no salto na bela. Então, a gente vê uma série de características que talvez, para alguns estilos, para pessoas que não tenha esse estilo de usar esse tipo de acessório, ela só vai usar ali no verão. Já tem outro tipo de acessórios, que são os acessórios mais do inverno, que eles geralmente são mais escuros, os materiais não são mais esses materiais que fazem parte do verão. Tem outros tipos de acessórios, se você é de uma cidade, por exemplo, que faz mais frio, vai ter a possibilidade de utilizar outros acessórios, como lenços ao redor do pescoço, gorros, chapéu que não seja de palha, chapéu aquele mais de feltro, de couro. Então, saber também que existem essas possibilidades e que você pode agregar no seu estilo essas tendências que talvez você não utilize o ano inteiro, então não precisa, teoricamente, investir tanto naquilo. Você talvez precise investir mais naqueles que você usa o ano inteiro. E aqueles que a gente acaba gastando muito não tenham tanto retorno. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, porque eu estou acompanhando tudo. Você tem dicas de utilização? Tenho, e eu vou dar alguns insights para vocês aqui, mas
ao longo dessa live. Qual tipo de acessório você indica para as mulheres que estão com cabelo curto? Se você gostaria de enfatizar ou realçar o seu rosto, você pode utilizar brincos maiores ou brinco com uma característica que realce. Eu estou usando um brinco hoje que, apesar de ele ser pequeno, ele chama um pouco a atenção. Talvez quando eu bote um penteado que o cabelo fique todo para frente, ele não fique tanta evidência. Mas quem tem um cabelo curto, ou desse jeito que eu estou usando, ou botando um penteado, o brinco fica mais evidência e talvez você consiga perceber que sua beleza fica mais em evidência com isso. O primeiro passo que vocês têm, além de conhecer o estilo que vocês usam, é analisar as peças que você já tem no seu guarda-roupa ou não, porque tem gente que organiza os acessórios em caixas ou organizadoras, em caixas de MDF. Eu sou uma dessas pessoas e traz os acessórios em algumas partes da casa. Então, quais daqueles acessórios vocês acham que mais combinam com vocês? Preste atenção nessa dica, porque se vocês não pararam para observar, assim como acontece com as roupas, às vezes a gente acaba acumulando muitas peças, muitos acessórios, muitos brincos, colares e acaba não usando nada porque vai comprando peça por peça, acumulando, e algumas já não faz parte do seu estilo, já não faz parte daquela proposta que você gostaria, já não faz parte mais do seu estilo de vida, porque um acessório maior que eu usava para sair, eu não uso mais para sair à noite. Então, talvez aquele tipo de acessório esteja preenchendo um local, esteja dando uma falsa impressão de que você tem muita peça e você não consegue colocar isso em prática. Então, analisar, estamos numa sexta-feira, então tem sábado e domingo para fazer essa análise, caso você queira perceber se você realmente utiliza todos os seus acessórios ou não e por que você não utiliza os seus acessórios. Vale a pena fazer essa análise. Eu tenho quais tipos de acessório, quais aqueles que eu não uso, e aí vale a pena perceber aqueles que você não utiliza há 2 anos, por exemplo. Eu geralmente indico para as minhas clientes para fazer análises desse tipo com 6 meses. Só que como estamos em pandemia, sabemos que não estamos saindo tanto. E a possibilidade, por exemplo, de utilizar peças no trabalho com home office acabou que não está tendo. Mas perceber se nos últimos 2 anos, quais foram os acessórios que você não usou. Quais os acessórios que você acha que não combina mais com o seu estilo. E separar eles para, quem sabe, doar ou desapegar de alguma forma. Eu sempre dou três indicações de desapego. Uma é vender no Enjoei, site que eu indiquei na última live. Outra é desapegar vendendo para um brechó. E até uma possibilidade que eu não sei se vocês têm em mente, mas que acontece de vez em quando, é quando rolar aquela reunião entre amigas, já dá aquele insight. Poxa, eu tenho alguns acessórios que eu não utilizo. Vocês têm alguns acessórios que vocês não utilizam? Porque talvez eles não façam parte mais do seu estilo, mas outra pessoa pode utilizar bastante. E uma pessoa muito próxima, como uma amiga sua. E talvez quando vocês trocarem aqueles acessórios, a possibilidade de você combinar suas roupas de uma forma mais variada, utilizando os acessórios como também um elemento do seu look, da sua composição, é também um caminho. Não sei se vocês pensam assim, se já fizeram desapego. Estela está perguntando se eu acho legal compras em brechó. Eu sou do tipo que compro em brechó, sim. Eu compro, inclusive, acessórios. Mas eu vejo que tem que avaliar muito, além da questão do estilo, o valor daquela peça. O valor que eu falo não é só o preço, mas o valor em si. O valor
pensando de quantas vezes você vai utilizar, se tem um material com qualidade. E aí, analisar antes de você comprar efetivamente, porque possa ser que seja um valor pequeno, mas de um acessório que você não utilize tanto. Então não vale a pena, você vai acabar se arrependendo. A gente já falou isso nas outras lives. Selma entrou e falou que eu tô maravilhinda. Muito obrigada, Selma. Então, vocês praticam isso de analisar quais são os acessórios que vocês estão utilizando ou não, porque isso vai influenciar o jeito como vocês combinam as roupas, como vocês combinam os acessórios com as roupas e conseguem mais variações de looks com aquilo. Então, me respondam sobre isso. Enquanto vocês me respondem, eu vou falar sobre uma cliente que eu tive, que ela tinha muitos acessórios e eu fiquei maravilhada porque no momento de fazer a análise de guarda-roupa, ela me falou sobre o desejo dela de combinar as roupas de formas diferentes, que ela não conseguia fazer isso. E aí eu fiz a análise das roupas, mas quando fui para os acessórios, vi que ela tinha uma quantidade de acessórios grande e a possibilidade enorme de variar aquelas peças e conseguir com aquilo um visual totalmente diferente. E o que eu identifiquei nessa cliente, se ela estiver aqui, ela vai saber que é ela que eu tô falando, é que a arrumação e a exposição dos acessórios não estava da melhor forma possível. Então, os brincos estavam todos misturados, os colares estavam em uma caixa todos amarrados. Então, na nossa rotina, que pode ser que seja muito corrida, a gente não consiga ali parar para pegar, não, eu quero aquele brinco, aquele colar, mas aquele colar tá todo embolado aqui e a gente desista e não use aquele acessório. A mesma coisa era com os cintos. Ela tinha uma variedade de cintos muito bonitos, com uma qualidade incrível, que ela poderia agregar muito nas combinações de roupas dela, só que ela não utilizava isso. Não fazia isso porque estava tudo amarrado em cima do guarda-roupa. Então, o acesso que ela tinha para aqueles cintos não era o melhor possível. Tá acontecendo alguma chamada aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a sirene. Mas são coisas que acontecem na live. Juliana falando que confessa que precisa dar uma revisada nos acessórios. Ju, é uma forma de a gente ver o que faz parte ainda da nossa vida, o que não faz parte. E eu queria perguntar para vocês se vocês estão organizando e deixando à vista de uma forma muito fácil o acesso aos acessórios, aos brincos, aos colares, aos cintos, que às vezes a gente tem e é que nem a roupa que a gente fala que não tem. Não tenho roupa, mas às vezes o armário está tão bagunçado que você não consegue visualizar naquele guarda-roupa as possibilidades que você tem. Acontece isso também nos acessórios. Deixa eu ver aqui se vocês vão falar sobre a arrumação, porque eu acho que é um ponto muito importante. Boa dica essa aí. Feliz que tenha gostado, Marli, porque às vezes é o ponto crucial. Estela falando também, preciso revisar e confesso que está tudo embolado e não consigo ver. Talvez seja essa a raiz do problema, Estela, porque a gente não consegue ter acesso e, consequentemente, não usa, porque a nossa rotina é tão atordoada de trabalho, às vezes filho, marido, ou vida social, ou estudo, e aquilo não é uma das prioridades. Então, se não é prioridade e ainda está de difícil acesso, não vamos querer utilizar aquelas peças
por causa do difícil acesso. Então, a primeira coisa que eu gostaria, a segunda coisa que eu gostaria que vocês fizessem, além de analisar as peças que você já tem, visualizar qual é o estilo que elas representam, se combinam com as roupas que você tem, é justamente ver como está o acesso aos meus acessórios e, quem sabe, deixar eles de uma forma mais fácil, para você ter um acesso melhor e poder variar mais as peças. A gente às vezes não tem a consciência de que, por exemplo, acessórios diferentes pode dar ao look uma possibilidade e um visual diferente. E aí, hoje, como é sexta, vou citar a sexta. Eu percebia que quando eu trabalhava no escritório, que as pessoas tinham, geralmente, uma rotina na sexta-feira, porque geralmente quem trabalha em ambiente mais formal, uma sexta-feira é geralmente aquele momento de colocar uma peça mais casual, com aquela cara mais de casual, dentro da sua formalidade do seu ambiente de trabalho. E aí, no momento em que você tem um evento, um compromisso e não sabe como modificar aquela combinação de roupa, você pode utilizar os acessórios. Ah, eu não tenho tempo para passar em casa, mas eu vou jantar com meu marido e gostaria de estar mais arrumada. Talvez seja a possibilidade de você ou trocar o brinco, ou trocar o sapato, se você utiliza salto no escritório e não gostaria de utilizar salto à noite, levar uma rasteira, uma sapatilha para trocar. E acontece também o contrário. Ah, eu quero almoçar com uma amiga, não tenho tempo de passar em casa, mas estou achando que a minha roupa é muito formal para essa ocasião. Ah, vou colocar um maxi colar. E aí você vê as possibilidades que podem ter, você só acrescentando aquela peça a mais dentro da sua bolsa e trocando rapidamente. E o efeito visual da sua roupa, a combinação vai mudar. Você vai conseguir ter um efeito diferente. Não sei se vocês já utilizaram essa técnica, mas quando a gente tem vários eventos no dia, a gente pode deixar o sapato no carro, ou aquele sapato extra, ou dentro da bolsa, ou um acessório, um brinco colorido, um maxi colar, e isso vai deixar o nosso look com outra cara e nos deixar se sentindo muito mais bonitas dentro dessa situação. O que é que vocês acham? Já utilizaram isso, esse truque? Eu sempre recomendo quando minhas clientes têm essa dificuldade. O acessório também vem como a oportunidade de usar cores. Então, se você tem dificuldade de usar cores, preste atenção, porque talvez seja o jeito melhor de você utilizar cores sem se sentir desconfortável. Eu tenho uma cliente mesmo que teve uma situação que ela estava utilizando uma blusa amarela e um brinco que era muito pequeno e tinha um pingente azul. E ela falou, nossa, eu tô descombinando, né? Não tá legal isso. E para mim a combinação estava muito bonita e o detalhe do azul no colar estava realçando bastante, mas por ela não ter essa habilidade de utilizar cores, ela ficou com essa insegurança. Então eu trago para vocês essa sugestão de utilizar as cores e combinações de cores diferentes, justamente agregando nos acessórios. Eu até trouxe aqui uma peça de brinco, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, me digam se conseguem, aqui, que ele é uma pedra, ele é pequenininho, mas é verde. E aí talvez uma pessoa que não goste e não tem essa habilidade toda de utilizar cores, acha que não consiga utilizar esse brinco de formas variadas. Mas tem um casamento e gostaria de utilizar uma combinação diferente. Eu vou usar
aquele conceito que a Ludmilla falou na primeira live e vou utilizar uma combinação complementar de verde e vermelho. Eu tenho o brinco, que ele é pequeno, e o vestido vermelho. Nessa situação, você já vai estar fazendo uma combinação complementar. A voz engasgou, então vamos beber água. Marli dizendo que tem uma gaveta de cintos bons embolados. Marli tem que modificar isso aí. Até estão organizados, Ju tá falando, mas nem todos estão visíveis, o que atrapalha e eu esqueço o que tenho. Pegando a fala de Juliana e de Marli, a questão dos cintos, eu vejo muito que você pode utilizar um truque para ter esses cintos mais expostos, mais à mostra. Se o seu armário não é daquele que é de correr, se é com portas que abrem, não é aquele que não consegue ter acesso à parte de dentro, você pode utilizar aqueles ganchos que vêm com a fita dupla face, colocar 2 e colocar um suporte para realmente pendurar os cintos. Eu utilizo isso no meu guarda-roupa, eu indico isso para as minhas clientes, porque no momento que você vai abrir o guarda-roupa para pegar uma peça para sair para o trabalho ou para sair à noite, você vai ver, nossa, eu tenho esse cinto. Poxa, eu acho que esse combina mais com minhas roupas. E aí você já pega e já fica de fácil acesso. Se você deixar embolado dentro do fundo do seu guarda-roupa, ou em cima, ou realmente embolado de um jeito que você não consiga ter acesso, ou talvez você não utilize esses cintos. Estela, moro em São Paulo e nunca volto para casa do trabalho ao jantar. Uso esse truque sim, levo sempre uma sandália de salto ou uma clutch no carro. Muito bem, é uma coisa que vai deixar seu look com uma outra cara e vai possibilitar que você fique com aquele sentimento de que você está poderosa, está linda, sem ter que trocar suas roupas, né? Sem ter que ir em casa. Uma coisa que você pode facilmente ajustar e deixar na bolsa. Juliana falando, ótima dica, opção discreta e linda para quem está começando a usar mais cores. Às vezes você não tem aquela habilidade de utilizar peças grandes, peças de roupa, mas você talvez use nos acessórios. E aí a segunda sugestão que eu dou, além de utilizar o círculo cromático, que você pode, com os acessórios, fazer uma combinação complementar, que são aquelas cores opostas no círculo cromático, ou uma análoga, que são as que estão lado a lado, ou monocromática, que são as mesmas cores. Além dessas combinações que utiliza com círculo cromático, se você não ainda percebe quais combinações você pode fazer através dessa ferramenta, você também pode utilizar talvez aquela peça que você não consiga utilizar porque tem uma cor que você acha que briga demais com as roupas coloridas, você pode utilizar ela como foco. Então, eu recebi essa semana a pergunta de uma seguidora pedindo referências para utilizar, por exemplo, uma bolsa vermelha. E aí, ela não percebe, às vezes, que o primeiro passo que ela pode dar é usar uma combinação de peças que ela já tem no guarda-roupa, de roupas, que dê o destaque. E vai dar o destaque como? Eu posso utilizar 2 peças com cores neutras, que podem ser iguais ou diferentes. Mas por ter aquela cor mais neutra, a peça que você tiver, a bolsa vermelha ou o brinco vermelho, pode sim realçar no seu look. Não sei se vocês já utilizaram esse artifício. Às vezes eu faço isso também com os sapatos e indico para as minhas clientes que às vezes a gente tem aquele sapato colorido que a gente não consegue utilizar em look nenhum. Eu sugiro
uma blusa preta, uma calça preta e aquele escarpão amarelo, chamando super atenção, sendo ponto focal, ou uma blusa branca, uma calça bege e um sapato vermelho. E aí você pode brincar de diversas formas. Com esse tipo de aprendizado, por exemplo, você aprende a combinar melhor suas roupas, porque você vai conseguir utilizar de formas diferentes com os acessórios para agregar ainda mais no seu estilo. Estela dizendo que amou as dicas. Espero que vocês consigam visualizar e consigam colocar em prática. Roniele entrou. Olá, Roniele. Vamos dar seguimento. Não sei se vocês perceberam ou se assistiram, viram os stories que eu fiz, mas eu estava assistindo ao seriado de Dinastia e naquela cena a personagem estava com um vestido com um tom muito próximo ao tom da pele dela e com um brinco que era azul, que tinha um design diferente, um design que talvez você não goste tanto e ache que não tenha nada a ver dentro da ocasião, mas com uma cor também que chamava a atenção. E aquilo foi proposital naquela cena e foi o ponto de destaque que eu acabei de falar aqui. Porque a gente sabe que cores diferentes, às vezes, dá uma percepção diferente à combinação de roupa. Essa minha cliente, que eu não sei se está aqui presente, ela já se manifestou, mas não vou dizer quem é. Tinha um vestido de casamento que ela gostaria de repetir em outro casamento. E não sabia como utilizar aquela peça sem ficar parecendo que era um look ou uma combinação igual. Então, através da análise que eu fiz junto a ela, do local em que seria a festa, do horário em que seria a festa, eu pude perceber naquela situação que se no primeiro momento ela não utilizou cor nos acessórios, porque o vestido já era com cor, na segunda ocasião, que era uma cerimônia de dia em um espaço mais aberto, o acessório que ela poderia complementar era de cor diferente e poderia ainda agregar um lenço. Então, ela tinha a mesma roupa, mas combinada de forma diferente. Por quê? Porque os acessórios eram diferentes. Um acessório que antes não tinha cor, passou a ter cor, antes não tinha um complemento e depois passou a ter complemento, que foi um lenço que também trouxe a terceira cor para o look e deu uma cara totalmente diferente. Ela viu que nas primeiras fotos ela ficou de um jeito e nas segundas fotos do segundo evento ela ficou de outro. Não sei se vocês já usaram esse truque, porque a gente sabe que vestidos de festa geralmente são vestidos mais caros, que a gente tem que ter tem que usar de formas mais variadas, mas que a gente às vezes não consegue. Me contem se já usou isso com vestidos de festa, com acessórios diferentes, às vezes com cores, para dar um efeito visual diferente, porque é uma das possibilidades que a gente tem. Deixa eu ver aqui que está tudo ok. E lembrando que se vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo ao longo da live. Se for uma coisa muito mais elaborada, eu respondo no final. Já que não temos dúvidas por enquanto, eu vou falar mais um ponto importante na hora de utilização dos acessórios. Para quem ainda não tem esse tipo de consciência, o acessório pode valorizar aqueles seus pontos fortes. No momento que a gente faz a consultoria, por exemplo, a gente sempre pergunta, nós como consultoras, sempre perguntamos a nossas clientes aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam no seu corpo, justamente para valorizar aquilo que ela gosta. Então, por exemplo, uma cliente que ela gosta de valorizar a cintura, que ela tem um formato de corpo ampulheta, talvez utilizar o cinto na parte mais fina do corpo, com menos medida, vai ser
a utilização de cintos mais adequada, coisa que poderia não ser com outras pessoas, com outra cliente, através dessa percepção de proporção corporal. Mas já que a utilização de cinto, por exemplo, valoriza a nossa cintura e deixa uma percepção às vezes que nós somos mais magras, que nem sempre condiz com a realidade, mas visualmente a gente vai parecer porque a gente está utilizando peças de roupas o mais adequado dentro da nossa proporção corporal e acessórios que valorizem isso. Então, um cinto pode vir como uma questão de valorizar. Eu recomendo para quem não consegue utilizar cinto, porque não sabe se está muito fino, se está muito largo, sempre tentar replicar a sua proporção corporal. Vou explicar isso. Quando a gente analisa uma cliente, por exemplo, a gente vê, nós como consultoras, vemos se ela tem uma proporção corporal pequena, média ou grande. E a partir disso, fazer uma réplica com outros tipos de elementos. E dentro desses elementos, temos os acessórios. E dentro dos acessórios, temos os cintos. Então, uma pessoa que seja pequena, magrinha, vamos indicar à nossa cliente talvez um cinto um pouco mais fino. Ela pode usar um cinto mais grosso? Pode. Pode ser intencional dentro de uma proposta dela, pode ser que seja parte do estilo dela, mas como consultora eu vou sempre recomendar um cinto que tenha a ver com a proporção corporal dela para conseguir um efeito muito mais harmônico. Não sei se vocês compreendem esse conceito, mas é o indicado. Eu mesmo tenho uma proporção média. Eu não sou nem tão alta, nem tão baixa. Eu não sou tão magra, nem mais gordinha. Então, geralmente, os cintos médios são os mais indicados, aqueles que são com a largura mais tradicional, com 2, 3 dedos. E aquele cinto fininho, por exemplo, eu coloque no meu vestido e não realce tanto assim. E já aquele cinto mais grosso que eu tenho e que eu amo usar, porque faz parte do meu estilo, também, se não fizer esse equilíbrio, pode ser que fique também desproporcional. Vocês conseguem usar cintos? Eu vejo que é um elemento a mais quando a gente utiliza calças e vestidos, porque traz aquele acabamento maior ao look quando você utiliza cinto. Em peças que realmente tem aquele espaço para utilizar cinto, é recomendado de utilizá-los, porque sabemos que nem só as roupas vai montar aquele look incrível, e você também pode agregar vários elementos para combinar suas roupas de formas diferentes. Me contem se vocês utilizam cintos ou não, se gostam de valorizar a cintura ou não. Uma outra coisa que eu vejo que entra nesse aspecto de valorização justamente são os colares. A gente... me desconcentrei, mas voltando. A gente tem dúvida... A gente não, eu não tenho dúvida. Mentira, tenho sim. Muitas pessoas têm dúvidas de qual colar mais indicado, qual formato dentro de um decote. Então, eu tenho um decote mais arredondado, eu tenho um decote mais em V. Qual é o colar que eu devo utilizar ali? E pensando no conceito também de harmonia e réplica, eu dou a dica para vocês de tentarem fazer uma utilização de uma peça que seja muito similar ao desenho que vai formar no seu colo. Eu sei que, a depender do decote, vai aumentar o seu busto ou diminuir. Eu vou fazer uma postagem mais técnica nesse sentido, para vocês terem uma dimensão sobre isso. Porque se é uma coisa que te incomoda, ou para aumentar ou para diminuir, você pode utilizar esse truque. Mas os acessórios também podem ser um ponto para valorizar aquele seu decote e trazer uma atenção para a parte de cima do seu corpo.
Eu não sei se vocês conseguiram compreender. Hoje mesmo eu tô com esse decote aqui e utilizei esse mix que trouxe mais esse desenho que seguiu aqui mais o meu decote, formando um desenho muito similar à peça de roupa. E você pode utilizar assim também. Agora, se você quer um hall de possibilidades maior, então eu convido depois dessa live, não deixem de assistir até o final, vocês visualizarem os destaques, porque eu já postei nos stories uma foto com um guiazinho de possibilidades de colares e decotes que você pode usar, porque pode sim favorecer muito o seu visual e deixar aquela blusa com uma outra cara quando você utiliza um colar. Juliana dizendo que ela utiliza cintos e adora marcar cintura. Roberta também ama o cinto, valoriza demais a cintura. Gostei dessa dica, quero aprender o truque. Taina falou. Eu sempre penso na questão da réplica. E aí eu penso principalmente no momento que eu vou colocar os colares para valorizar a blusa, ou a blusa que não tem muita gola, para eu trazer realmente um ponto para aumentar o busto e deixar no efeito que eu gostaria. Roberta falando que adorou minha maquiagem. Uma maquiadora falando que adorou minha maquiagem. Estou me sentindo, Roberta. Porque minha professora me ensinou a fazer uma pele muito boa. Espero que estejam percebendo a qualidade dessa pele, porque ela me ensinou. E essa maquiadora foi Roberta. Outra dica para valorização pode acontecer também na questão dos sapatos. Os sapatos, sejam coloridos ou com vários detalhes, ele pode ser o ponto focal do seu look. E aí, quem gosta de parecer mais alta, por exemplo, trazer um sapato com uma cor mais nude, que não tenha aquele efeito de quebra na silhueta, quebra na proporção da sua perna, pode ser o mais ideal. A gente aconselha a cliente, eu aconselho a cliente quando ela quer essa vontade de parecer mais alta, de ter um visual mais longilíneo, talvez quando utilizar peças que deixem à mostra a perna e o pé, utilizar sapatos que venham a atribuir isso. Já pessoas que, por exemplo, não gostam de parecer muito alta, é uma coisa que ela pode evitar, utilizar mais cores e provocar esse tipo de quebra na imagem, no visual dela, e não ficar tão alta assim, não ter tanta extensão de perna. Vocês gostam de sapato nude? Já usaram? Juliana disse que eu arrasei. A gente tem que fazer uma brincadeirinha, né? Se achar, já que tá aqui sendo elogiada com a make. Além de utilizar sapato nude, podemos também utilizar as cores e estampas. E, por exemplo, em um dress code mais formal de trabalho, a pessoa não tem a percepção de que ela pode utilizar mais cores em acessórios e trazer talvez aquele elemento para deixar ela com a cara e com um aspecto mais jovial, justamente com as cores. Então é também uma dica que eu dou, que se você tá achando que tá muito careta, muito formal, que gostaria de se sentir mais jovem dentro das suas roupas, sem precisar comprar roupas novas, combinando as roupas que você já tem de uma forma diferente, talvez utilizar acessórios coloridos e sapatos coloridos sejam uma grande coisa e um grande diferencial dentro daquele seu look. Roberta disse que gosta muito de sapato nude, acho que valoriza e tem a sensação que alonga, porque realmente alonga. Talvez se você tem essa percepção e goste, você utilize mais. Caso você não goste, talvez não seja
a estratégia melhor para ser utilizada. Ontem eu recebi uma pergunta também de uma seguidora falando que gostaria de ir para uma festa e que não gosta de utilizar salto. E aí a gente consegue perceber que muitas mulheres não utilizam salto por diversos motivos. Ou porque realmente ela se sente desconfortável, porque eu recebo comentários constantemente de pessoas que não se sentem confortáveis com um sapato de salto ou com um escarpão porque machuca o pé. E aí procuram outras possibilidades para ter aquela percepção de elegância sem precisar utilizar aquele salto que algumas pessoas sim gostam, mas que não é uma regra para se sentir elegante. Então, alguns elementos podem ser utilizados pensando na questão do sapato, que é, por exemplo, utilizar sapato com bico mais fino. Eu gosto de utilizar sapatilha. Aquela sapatilha com bico mais fino pode te deixar com a sensação de que você está mais elegante. Elementos metalizados que podem ser encontrados em peças também sem salto, que vai dar aquela cara de maior elegância e que você pode explorar de diversas formas, em diversas ocasiões, sem precisar necessariamente estar com salto e estar ali se sentindo confortável e bonita com aquilo. Vocês gostam de salto ou não gostam, não utilizam? Qual os acessórios que vocês mais utilizam? Eu sei que as mulheres geralmente gostam e tem um repertório de bolsas e sapatos. E a gente às vezes não percebe que não é só a bolsa e o sapato, às vezes, que pode ser explorado no look para combinar de formas diferentes. A gente pode também utilizar outros tipos de acessório. E aí vem o cinto, os brincos, os colares, anéis, pulseiras. Se você gosta de relógio, talvez relógios diferentes com estilos diferentes. Roniele dizendo que a dica é ótima. Feliz que você tenha gostado, Roniele. Raquel, eu gosto, mas prefiro sem salto no dia a dia. Dependendo da rotina da pessoa, do trabalho que ela exerce, ela não vai utilizar um salto. E não é obrigatório utilizar salto no escritório, mesmo que o ambiente dela seja o mais formal possível. Não é um item obrigatório, mas você pode sim ser muito elegante, pode ser a mais elegante sem utilizar esse salto. É claro, buscando agregar na sua imagem talvez a elegância em outros tipos de elementos, como os sapatos das formas que eu falei, ou talvez um brinco, um colar que dê destaque e que você tenha aquele ponto de elegância que você sempre gostaria de ter. Amo um colarzão, Raquel dizendo. Eu já usei muito, tenho vários, mas estou utilizando cada vez mais os acessórios mais minimalistas e quando eu quero realmente dar um destaque, eu utilizo. Mas é uma coisa que eu acho muito bonita. Juliana adora o salto, mas tem um preferido mais confortáveis, como o mule, por exemplo. O mule também, que tem que traz essa possibilidade de ter o bico mais fino, também é uma peça muito elegante, muito confortável, que para quem não sabe, mule é aquele sapato que você enfia o pé, então parece uma pantufa e aí fica muito confortável de se vestir. E a última dica, e não menos importante, então prestem atenção, é justamente sair do que? Da nossa zona de conforto. Se você está na zona de conforto de que não consegue utilizar acessórios, gostaria de utilizar, mas não consegue, esqueça isso. A gente está aqui justamente para dar vários insights de coisas que podem acontecer e você vai colocar isso em prática. Vamos nos desafiar. Eu geralmente desafio as minhas clientes por um período de tempo para ela conseguir assimilar as formas como ela gostaria e consegue utilizar os acessórios. Então você pode se desafiar.
uma semana ou um mês. Um mês é um tempo que às vezes a gente começa empolgada, que nem academia, a gente começa empolgada e no meio do processo acaba que não damos tanta atenção assim, mas talvez uma semana, esse final de semana, você tire ali para colocar em prática essa utilização. Eu vou ver quais são os acessórios que eu tenho, já é uma etapa do processo. Vou ver aqueles que eu não utilizo dentro daqueles que eu tenho, ver como estão dispostos, se estão dispostos de uma forma que você tem acesso. E aí colocar aquelas peças talvez ali fácil para você utilizar. Eu tenho 3 brincos que eu gostaria de utilizar e não sei como. Coloque eles ali. Vai ser a primeira coisa que você vai fazer, é colocar eles ali à mostra. Talvez você não saiba no momento que você colocou, mas que você procure introduzir ao longo da semana uma combinação de peças, por exemplo, peças de roupa que você vista. É uma das formas. E aí, dentro desse desafio, aumentando a dificuldade, talvez você não saiba ou não consiga, e caso você se desafie, você consiga sim colocar em prática, é fazer o mix de acessórios. Vocês estão vendo, eu tô aqui com um mix de colares que não foram comprados juntos, e eu coloquei aqui. Talvez você ache bonito, não consiga colocar em prática porque ainda você não decidiu, não se desafiou a fazer isso. Então, quem sabe essa semana você coloque isso em prática e faça um mix de colares ou um mix de pulseiras. Talvez a gente não goste tanto de valorizar essa parte do busto, então pulseiras também podem ser um elemento no seu look. E aí praticar isso de uma forma que você se sinta bonita, que se sinta bem. Não gosta de mix de acessórios, talvez seja o momento de você abrir sua mente, sair da zona de conforto e pensar nas cores. Se você tem acessórios coloridos, seja um brinco, um colar, uma bolsa, um sapato, que seja colorido, você não consegue colocar em prática, talvez colocar ele ali à mostra, de fácil acesso, para você conseguir utilizar ele melhor, ou conseguir introduzir ele no look que você faça ao longo da semana, no final de semana, seja para visitar sua mãe, seja para ir para o trabalho, caso a sua cidade não esteja em lockdown, porque a gente sabe que isso está voltando. Mas pensar sempre na questão das cores. Mais uma emergência. Desconsiderem, mas há coisas que acontecem. Enfim, vamos continuar esse desafio. Tatiane perguntando se pode usar o dourado com prata. Pode usar dourado com prata. Deixa eu esperar essa buzina passar. Tá tendo alguma coisa aqui, hein? Tá passando. Pode usar dourado com prata sim. Antes a gente tinha esse medo e esse receio, mas cada vez mais a gente percebe que misturar traz uma cara nova, um jeito mais jovial de utilizar as peças. Então não tem regra. Eu, por exemplo, estou utilizando o meu relógio, que ele tem o detalhe mais prata, só que eu gosto de peças douradas. Então, de uma certa forma, eu estou misturando o dourado com o prata. Eu poderia estar aqui com os acessórios dourados e a minha aliança junto com o aparador é dourado. Isso vai muito do estilo da pessoa. Fica bonito, você pode usar, cabe a você tentar utilizar ou não. Esse desafio também você pode se desafiar a fazer essa mistura. Se você não sabe combinar as cores, pensando na dica que eu falei, você pode combinar a peça colorida ou de uma cor mais chamativa com os tons neutros e utilizar essa semana, esse final de semana. E realmente ver aquelas peças que você não usa e procurar, talvez você não use, não queira desapegar e queira o quê? Utilizar elas e não sabe como. Talvez para você seja o momento certo de o quê? Buscar referências, porque às vezes a gente não tem ideia de como pode ser utilizado, mas
as referências vêm aí para a gente poder absorver, talvez, propostas novas que a gente não consiga utilizar no primeiro momento. Vocês já fizeram isso? Ensina como usar mix de anéis. Eu gosto, mas não sei como fazer, Tatiane. Eu tô aqui com meio que um mix de anéis. Eu tô com, não sei se vocês percebem, eu tô com 3 anéis. E aí os dois, um de cima e o de baixo, são similares, só que com um metalizado diferente. E aí eu coloco um no meio. Do outro lado, também, o aparador é diferente da minha aliança. E aí vocês percebem que são peças diferentes, mas com estilos similares e que proporcionou aqui meio que um visual diferente. Eu poderia estar utilizando só a aliança, mas eu estou utilizando 5 anéis nas duas mãos. Eu poderia estar utilizando também um anel em cada dedo e aí fazer um mix nesse estilo. Mas eu estou utilizando só em um dedo só. Às vezes a gente também não tem essa perspectiva e talvez colocar em prática, ver, não, esse anel combina com esse. Fica muita informação, fica pouca. Você tem que testar, colocar em prática. A gente vai testando e vai se surpreendendo com as possibilidades novas. Roberta dizendo que gosta muito da mistura de dourado com prata. Acho legal, também acho muito legal, fica muito jovem. Então é isso. Não sei se vocês perceberam, mas utilizar acessórios é uma forma com que você tem para poder combinar suas peças de roupa de formas diferentes, dar um visual diferente, uma aparência diferente. Então nessa live a gente falou do estilo dos acessórios, se combina com suas roupas ou não. Eu falei que é interessante você ver aquelas peças de acessórios. Talvez não pegue todas as categorias. Uma categoria por vez. Veja primeiro os brincos, depois em outro dia, em outra semana veja os cintos, mas perceber aqueles que você já tem, que você não consegue usar porque não faz parte do seu estilo, ou talvez porque você não sabe, e aí talvez buscar uma referência. Tentar variar nas cores. Talvez você não consiga variar nas cores com as peças de roupa, e os acessórios estão aí para dar uma cara diferente, agregando uma cor diferente e fazendo aquela combinação que você acha que é muito interessante. Ele pode valorizar seus pontos fortes. Um cinto pode valorizar quando você utiliza na cintura, valorizando o seu formato de corpo, ou um colar que pode valorizar o colo. Enfim, várias possibilidades existem e você pode utilizar os acessórios nesse sentido. E que para começar isso a gente tem que se desafiar, ir traçando metas de utilizar cada vez mais aqueles acessórios para ter sim combinações diferentes e poder aproveitar sim todas as peças que a gente compra e que a gente tem disponível no guarda-roupa. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, fale aqui. Já estamos há 1 hora conversando. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se existe. Perguntar aqui se existem dúvidas que foram enviadas no Facebook e no YouTube. Que aí a gente responde aqui agora. Mas eu acho que não existe. Então é isso. Eu acho que foi proveitoso para vocês. Eu dei algumas dicas que foram desde a arrumação até possibilidades de utilização de cores. Estou aqui vendo as dúvidas. Juliana disse que adorou as dicas.
respondendo aqui o meu suporte. Estamos conversando nessa sexta. Então é isso. Vamos terminar mais uma live hoje. Segunda-feira vai ter live. Nesse mesmo horário, então, vai começar às 8 horas, horário de Brasília. E vamos começar a semana já falando sobre um aspecto que eu sei que muitas daqui gostam de falar, que é sobre roupas para trabalho, porque eu sei que algumas de vocês às vezes não se sentem tão confortáveis com as roupas que utilizam no trabalho. Então a gente vai ter uma conversa sobre isso. Vamos bater um papo muito legal para começar a semana já pensando em se vestir para o quê? Para o sucesso, combinando as roupas de formas diferentes e se sentindo bem, bonita dentro do nosso estilo. Então, eu vou encerrar essa live. Eu desejo para vocês uma ótima sexta, que vocês aproveitem esse final de semana, quem sabe utilizem as dicas que eu dei aqui. E um grande beijo, até segunda!